Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Da continuidade da leitura meditada do Livro do Céu, volume 1, trecho 15. Jesus exorta Luísa, no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. E me fez várias perguntas como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E me dizia ainda: e tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes, e sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas que a alma não usa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? Eu me abandono em ti, ó Santo Esposo, opera livremente, faze de mim o que quiseres. Dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Interessante, né? Então assim, a gente vê aqui como Jesus é, né? É um cavaleiro, né? Vamos dizer assim, porque ele respeita demais a alma, né? Então ele jamais vai fazer nada para violentar a alma. Então ele, né? Aquilo que ele quer comunicar, ele prepara, dispõe, né? Faz todos os estratagemas para ir dispor a alma, né? E ele sempre pergunta, né? Ele sempre espera o nosso sim, né? O nosso fiat. Então ele está aqui perguntando: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Então ele espera a disposição da alma, né? Ele não vai fazer assim sem a pessoa estiver disposta, né? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade. Mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Então é interessante a gente entender, né? As permissões de Deus, né? As disposições de Deus, né? Que Ele envia, né? Assim, as cruzes, as batalhas, os sofrimentos, tudo que Ele permite, né? As dores que vêm, né? As humilhações e as cruzes. É tão importante, né? A gente entender isso, porque geralmente
o homem, ele tem repulsa da cruz e rejeita. Rejeita a cruz, rejeita o sofrimento, rejeita tudo aquilo que possa lhe causar dor. Né? O homem, ele não quer fazer nenhum sacrifício, nem sofrer. Né? E aqui, bem interessante a gente entender, a gente não temer, né? Não ter medo, não se perturbar diante das dificuldades, né? Que ele está falando que eu serei tua força. Então, ele não vai enviar, como a gente sabe que ele não vai enviar um sofrimento, uma cruz maior do que aquilo né? Maior do que a gente possa suportar, né? Então é na medida do que a gente precisa, na medida, né, do tamanho ali que a alma, né, possa suportar, né? E a gente tem que entender que o sofrimento não é um bem, né? É um bem, e aqui é para purificar a alma, para santificar, né? A cruz nos revela, né? Revela quem somos, revela o que é necessário ali retirar, que é necessário ser purificado. Então é para nos revelar, né? Para mostrar, né? Para purificar a alma, né? De todo defeito. Então é tão importante que a gente não pode se perturbar, se preocupar, ter medo, né? Mas confiar em Deus, né? Quando vierem os sofrimentos, a gente se abandonar em Deus e confiar em Deus e entender que é Ele que está permitindo, né? É Ele que está enviando esses sofrimentos para um bem. É para um bem. Olha só o que ele está falando. Olha, eu quero purificar a tua alma de tudo. Então, é para nos purificar, né? Do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. É para purificar, é para tirar todo o impedimento, aquilo que impede da gente amar a Deus, da gente ser grato a Deus, da gente reconhecer o amor de Deus, né? Então, tudo aquilo que é impedimento de ter essa relação com Deus, né? Essa relação de correspondência, né? De corresponder a Deus, de reconhecer o amor de Deus, né? Então, quero provar a tua fidelidade. Tá vendo como é importante? Porque quando as coisas estão bem, tá tudo certo, ótimo, né? Mas assim, o ferro é provado no fogo, né? Então, assim, como a gente vai provar nossa fidelidade, né? Quando tá tudo bem, não é muito fácil, né? Ser fiel quando tá tudo beleza, né? Mas a forma de provar a fidelidade é na dor. É na dor que a gente prova, né? A nossa fidelidade e o amor para com Deus. Né? Será que a gente está amando a Deus verdadeiramente? Estamos buscando a Deus por amor mesmo a Deus? Porque é grato, porque reconhece o amor de Deus? Ou é por interesse próprio, para querer consolo? Porque é bom sentir esse gozo, esse consolo que Deus dá. Ela está buscando para sentir paz em si mesmo? Para receber os consolos e as graças de Deus? Ou é por Deus? Porque é agradecido e porque reconhece todo o amor de Deus e tudo que Deus fez e faz por nós. Então, nossa, tá vendo como é valiosa a cruz? E a gente não tem que sentir repulsa por ela, né? Mas como posso ver se isso é verdade, né? O amor, provar a fidelidade, né, da alma, se ele não colocar a gente no meio da batalha. É na batalha que a gente prova o amor para com Deus. Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios, dar-lhes-ei liberdade, tá vendo? Então, assim, o demônio, ele não é poderoso como muitos pensam. Ele não tem esse, né, não é, uau, né? A gente não tem que, assim, que temer, né? Porque até a ação, né? Até o demônio, ele é instrumento de Deus instrumento de justiça, né? Deus se serve dos próprios demônios para derramar a sua justiça, né? Olha só o que ele está falando aqui, dar-lhe liberdade. Então, né? É permissão de Deus, tá vendo? Os demônios não podem fazer nada sem permissão divina. Então, meu Deus, para que a gente vai temer as batalhas, as dores, os sofrimentos que vêm, as perseguições? Tudo é permissão de Deus, né? E a gente precisa confiar, se resignar em Deus,
né? Ó, dar-lhes-ei liberdade. Tá permitindo, né? Eles atormentarem. Que no caso ele permite, né? Permite até por causa da questão da liberdade do homem. O homem mesmo dá essa liberdade para o demônio se aproximar, né? Então, é a nossa própria escolha, a nossa própria vontade que dá a abertura para o demônio agir, né? E Deus, respeitando as nossas escolhas, a nossa liberdade, Ele dá essa liberdade dele se aproximar. E aí até ele vai tirar um bem disso, né? Então o demônio acha que, aonde o demônio acha que está ganhando, está perdendo. Porque Deus acaba tirando um bem disso se a alma bem souber se servir da situação para, né, para glorificar a Deus, né? Então ele sai perdedor, né? Atormentar-te e tentar-te, para que quando tiveres combatido os vícios, olha só, isso é para combater os vícios, tá vendo? Olha só a importância, porque Deus permite as dificuldades, as cruzes, os sofrimentos, né? Porque Deus dá essa liberdade do demônio atormentar. Tá vendo como eles são um instrumento da justiça divina? É justamente para combater os vícios, né? Quando vier as tentações, né, dos vícios, das paixões, né? Para a gente poder dizer não, eu não vou pecar, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou ofender a Deus. Então, a gente vai combater os vícios com as virtudes opostas, para a gente, as coisas vêm, Deus permite essas situações para a gente combater com atos opostos, né? Não é para a gente cair na tentação, mas não, né? É para combater com atos opostos, né? De não querer pecar, de rejeitar aquele pecado, aquele pensamento, né? E as coisas ruins que a pessoa, né? Aquela raiva, aquela mágoa, para combater esses vícios, as paixões, os apegos que temos no humano, e combater com atos opostos, né? Já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes. Olha só como a gente possui essas virtudes, combatendo com atitudes opostas, né? Oposto é não abraçar o vício, o pecado, mas rejeitar, né? Que tu pensaste, que incrível, já te encontrarás de posse dessas virtudes. A partir do momento que a gente diz não, que a gente combate, né, com atitudes opostas de não ofender a Deus, não vou ofender a Deus, não vou pecar porque eu não vou ofender a Deus, né? Então, quando ela combate e não cai na tentação, ela já está tomando posse dessa mesma virtude. Então, assim, aquela questão da palavra criadora de Deus que cria. Na hora que a pessoa rejeita, ela já está tomando posse daquela mesma virtude. É muito incrível, né? Aí, então, que tu pensastes que perderias, e mais tarde tua alma purificada, embelezada. Então, na rejeição, né? Então, purifica, retira aquele vício, né? Que a alma tinha como um bichinho de estimação, aquela paixão, aquele apego, né? Então sai, vamos dizer assim, automaticamente ela vai ser retirada aquela sujeira, né? Ela vai estar purificada aquele ambiente e vai estar embelezada pelas coisas de Deus, né? Ela vai ser agraciada, vai ser abençoada, né? Então ele vai colocar as coisas dele no lugar. Então a alma ela vai estar purificada, embelezada e enriquecida. Serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. É verdade que teu estado será doloroso. Os demônios não te darão paz, nem de dia nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer. Então a gente nunca esquecer em meio às dificuldades, né? Em meio às dores, né? E a gente sempre ter isso em mente que é para um bem,
né? É permissão divina, é vontade de Deus, tem um para quê, a gente procurar entender, né? Tentar entender, buscar a Deus, né? Respostas em Deus, né? Perguntar a Ele, para que isso está acontecendo? É para a gente meditar e refletir nas situações que Deus permite, né? Para nos purificar, né? Para nos embelezar. Então, assim, ele está falando aqui, ó, sempre tenha em mente, não esqueça, né? Fique atento, sempre tenha em mente o que quero fazer, né? Isto é, tornar-te semelhante a mim. E tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando o meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer. E eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então dá-me uma nova graça para não ofender-te. Senhor meu, a dor que mais dilacera a minha alma é ver que tu também deves me deixar. A quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita. E bendito teu santo querer. Então, confiar em Deus, buscar a Deus, né, diante das dificuldades, das situações, é sempre, né, buscar a Deus, estar em Deus, confiar em Deus, se abandonar nele, né, é se resignar à sua vontade e entender que é para um bem, é um para quê, né, e combater, é para nos purificar, para nos santificar, porque isso só vai fazer morada em nós se a gente passar por esse processo de purificação, né, de retirar todos esses vícios e essas sujeiras que temos dentro da alma. É uma faxina, né? Ele só vai vir morar depois da faxina. Precisa passar por essa faxina, né? E ele gentilmente continuou a me dizer: não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças, tá vendo? Como eu falei. Então ele não vai enviar um sofrimento além de nossas forças, né? Se isso eu permito, é para o teu bem. Olha só, presta atenção aqui que Jesus está falando, vou voltar, ó. Não te aflijas, né? Não te perturbes, né? Não tema, não fique perturbada, não se aflija. Ó, tu deves saber que eu vou permitir que sejas tentado, não, que deve saber que eu nunca vou permitir que sejas tentadas além de tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco as almas em batalha para fazê-las perecer. Não é a intenção de Deus fazê-las perecer. Então, se a alma perece, se ela cai em tentação, é por escolha própria, por falta de confiança e de abandono em Deus, né? Ela quer combater com suas próprias forças, do seu jeito. Então, a gente não tem condições de combater sozinhos. Por si nós não temos forças para combater, né? É em Deus, né? Então, ele nunca coloca as almas em batalha para ela perder. Então, muitos vão pensar, né, quando está passando por uma dificuldade, ai meu Deus, como o Senhor permite isso? Não, isso não pode, Deus não pode, não, isso não é Deus, não é Deus, né? E fica questionando. Então, assim, ele coloca a gente nessa batalha, não é pra gente perder, não é pra gente cair em tentação, a gente tem que entender isso. Ele permite pra gente, pra nos purificar, pra gente combater. A gente tem que dar o nosso sim, o nosso fiat ali, né? Ali, nosso sim não pro pecado, né? Mas pra Deus, com atos opostos,
É dizer não. Não ao vício. Não cair em tentação. É dizer não para nossas vontades, né? É dizer não para os nossos desejos, né? É dizer não para nossas coisas. É reconhecer que somos nada e que precisamos passar por esse processo. Todas essas tentações, essas batalhas, é tudo para fazer a limpeza, purificar, né? É reconhecer, né? Quem somos nós e quem é Deus, e quanto precisamos de Deus e quantos não somos nada, né? Primeiro, merço suas forças. Ele vai medir as forças. Primeiro ele vai ver, né, a disposição, né? A alma veio ali, a disposição da alma, as forças. Ele vai medir. Então, ele vai dar as graças necessárias, né? Para ela passar pela batalha. Então, se a gente não passa pela batalha, não é por incapacidade de Deus, é por nossas próprias escolhas, né? Por a gente querer fazer do nosso jeito, né? Dou-lhes minhas graças e depois as introduzo, tá vendo? Então, ele abençoa a mulher, ele dá as forças necessárias, ele dá as graças para que ela passe pela batalha, para que ela não pereça. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim, tá vendo? Olha só, tá vendo? Tem que entender. Então, é como eu tava falando, se a alma cai em tentação, se ela se precipita e perde a batalha, não é por causa de Deus, não. Se ela se precipita, né, e cai em pecado, é porque ela não está unida a Deus, você tá vendo? Ela não se une, não está em Deus, não busca a Deus. Não busca as forças em Deus, a ajuda de Deus, não está em Deus. Ela está por si só, ela quer fazer do seu jeito, ela não está em Deus, né? Assim, totalmente desconectada de Deus. Então não busca a Deus, né, diante das situações. Então ela se precipita por não estar em Deus, não estar unida a Ele em oração, né? Não experimentando mais a sensibilidade do meu amor. Tá vendo? Então ela na hora da dor, ela não se sente amada por Deus. Ela não experimenta, né, essa sensibilidade do amor de Deus. Então ela começa a murmurar, reclamar, achar injusto e ofender a Deus, né, diante da dor e buscar, né, alívios humanos, né, e em vez de negar, não cair em tentação, ela vai e peca ainda mais, cai, né, e vai buscar prazeres no mundo, né, ali reconforto no mundo, né, diante daquela dor, né, totalmente ao contrário, né, por isso que ela se precipita, cai, né, porque ela não busca Deus, né, não está unida em Deus, né, não entende que isso é amor de Deus. Aí, vai implorando amor das criaturas, tá vendo? Vai implorando, em vez de ela ir buscar o amor de Deus, ver que isso é amor de Deus, se unir a Deus em oração, confiar e entender só Deus que pode ajudar, pode dar as forças necessárias, né? Pedir o socorro de Deus, mas o que é que ela faz? Daqui ó, Jesus falando, vai implorando amor das criaturas. Então ela vai buscar as criaturas, o consolo das criaturas, a resolução nas criaturas, né? Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, não obedece, ela se rebela, fica rebelde. Então desobedece, né? Fica rebelde diante, né, do sofrimento, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, por que surpreende-se que caiam? Tá vendo? Porque o homem cai em tentação. Tá vendo por que o homem cai? Porque não confia em Deus. Confia mais em si mesmo, no seu próprio julgamento. Eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí vai buscar, se não está unido a Deus, não busca a Deus, né? Diante da situação, então por isso que cai, por isso que peca, né? Então, tá aqui. Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costuma fazer. E mais,
quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Então, é se abandonar em Deus, é buscar Deus. É o abandono, é a resignação, é a confiança em Deus. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão, a obediência que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. Então, meu Deus, a obediência é valiosíssima, né? A obediência evita que a gente cometa erros, né? Pecados. Ser obediente a Deus, né? Ser obediente à igreja, é ser obediente, né? Obedecer a palavra de Deus, as instruções divinas, obedecer àqueles que Deus coloca, né? Ali, né? Como, né? Aqui no exemplo do confessor. Mas é confiar mesmo, né? Deus coloca os seus instrumentos ali para guiar. Então a igreja, né? Ele coloca, né? É instrumento de Deus para nos guiar. Né? O confessor, a igreja, a sua palavra. Né? E a gente tem que confiar, estar unido a Deus na obediência, obedecer, né? A obediência é o porto seguro, né? A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas sem temer nada. Então é a coragem, não ter medo. É o que mais assim faz, né, o inimigo, o demônio temer, ficar assim, né, temeroso. É ver a coragem, a força da alma, né? Que ela não tem medo de passar pela dor, né? Que ela tá ali resignada, humilde, né? E não teme, então pode se ver canivete, ela tá ali, confiante em Deus, em paz, né? Que Deus está no controle da situação e que Ele não vai enviar uma coisa além de suas forças, e que Deus vai nos ajudar, vai nos dar forças necessárias, Ele vai estar ali, né, sofrendo junto conosco, nos guiando, nos apoiando. Então, né, assim são os demônios, muito importante, entendeu? Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, tá vendo? Eles temem uma alma que não tem medo de passar pelo sofrimento, né, que se apoia em Deus, que ela é humilde, se reconhece que precisa de Deus, que ela não confia em si mesma, ela é humilde, reconhece quem é ela. Então que ela se apoia e se abandona em Deus. Olha só. Que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir. Olha só, tá vendo como eles não são poderosos coisa nenhuma, né? Mas não podem, porque vinculados à minha vontade. Tá vendo que eles só fazem aquilo que Deus permite. Eles não podem ali fazer ali o que eles bem entendem. Eles só fazem aquilo que Deus permite, porque eles estão vinculados à vontade divina, até os demônios. Então eles têm vontade de fugir de uma alma assim toda resignada, agora humilde, mas eles não tem como fugir, mas não podem, porque a vontade divina quer que eles é a vontade de Deus que eles façam o que tem que ser feito, né? E tudo para o bem da alma, né? A gente não tem que temer, né? Tem que se confiar em Deus, que eles temem uma alma corajosa que confia em Deus e que se abandona em Deus e que é obediente à vontade de Deus. São obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer, tá vendo? Grava isso.
Assim não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também, quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e darei a graça e fortaleza. Tá vendo? Anima-te, anima-te. Maravilhoso esse trecho. Trecho 16. Luísa deve passar uma terrível prova lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava-me a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo nem olhá-lo em suas imagens, e tendo rosários entre minhas mãos, ao beijá-los, me via tal ímpeto e ódio e tanta força que fazê-lo ou cortá-los em pedaços era a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se o inferno não houvesse outras penas, que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Então, assim, pra gente entender aqui, né? Aqui, olha só. Que a gente tem que entender, né? Porque o que tá mostrando aqui, a importância da intenção, que Deus vê a intenção, né? Porque às vezes a alma fica naqueles escrúpulos. Ai, meu Deus, será que eu pequei e caí em pecado? Né? Porque às vezes do nada vem uns pensamentos malucos na cabeça da gente. Mas se a gente não tem a intenção de estar pensando aquilo, e se a gente não tem a intenção de sentir essa raiva, porque você tá vendo aqui que ela tá sentindo, né? E parece que ela tá, se a gente for olhar, nossa, então ela tá ofendendo a Deus, tá pecando, ela tá odiando a Deus. Então assim, ela tá com esse sentimento, né, de ódio, parece que ela tá, né, o sentido dela tá sentindo aquilo, mas você vê que a intenção dela não é odiar a Deus, e pelo contrário. Então, né, é isso que a gente tem que ficar atento, né, a questão da intenção. Você vê que ela aqui, ó, ela sentiu um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Tá vendo que ela não tinha intenção de sentir ódio de Deus, de ofender a Deus? Ela não tinha. Vinha esses sentimentos, ela sentia essas coisas, mas a consciência dela, ela tinha consciência. Ela não tinha essa intenção de sentir essas coisas. Vinha. Ela estava passando por esse momento de tentação e tudo mais, mas ela não tinha intenção de ofender a Deus. Então, né, entender isso aqui é muito importante. Muitas vezes o diabo coloca diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e por esse motivo poderia levar uma vida mais livre e confortável. E agora, tomando isso como verdade, repreendendo-me, dizia-me: este é o bem que ele queria? Esta recompensa deixá-la em nossas mãos? Olha como ele é. Misericórdia. Você é nossa, tudo acabou. Não há mais o que esperar. Então quer fazer a alma cair em desespero, né? Perder a confiança em Deus. Né? E a alma tem que estar muito atenta, né? Porque essas são as tentações, né? É desesperar. Fazer a alma perder as esperanças em Deus, desconfiar, duvidar, né? E por dentro, sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desprezo que as quebrava. Olha só. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava. Você viu que ela não tinha intenção? Tinha esse sentimento, mas não era a intenção. Então ela aqui, ela não está ofendendo a Deus. Ela está combatendo.
Então, bem interessante, né? A gente olhar aqui com um olhar divino, prestar atenção em cada palavra, né? Do que está sendo mostrado aqui, né? E para a gente poder viver, né? Observar isso na prática na nossa vida, né? Então, aqui, né? Vinha aquele sentimento, mas ela que não tinha intenção. Então, ao mesmo tempo que ela quebrava, ela chorava e as beijava, porque não era a intenção dela fazer aquilo. Ela não queria. Mas não sei como dizer, fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: olha como você é nossa, não nos resta mais nada que levá-la ao inferno. Alma e corpo, verá que faremos isso, né? Então quer perturbar a alma, tirar a paz, né, da alma, trazer perturbação e desesperança, né? Perder a esperança, a confiança. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada e a moviam, e fazendo tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite. Mas lá estavam também, puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel, que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo. E acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que era em mim que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos, e era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça um por um suor frio por todo o meu corpo que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo-me encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para atirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir, que sentia penas de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo, e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados, tá vendo? Então ele fica enganar a alma, né? Desesperar a alma, né? Fazer a alma acreditar que ela tá pecando. Então, se a gente não tiver esses conhecimentos, né, a gente cai em tentação, que Jesus falou, né? Essa batalha é pra gente combater com, né, atos opostos, né? Que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes que nenhuma alma no mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvi-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é esse Deus a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Esse Deus imenso que estava ao seu redor, e você diante de seus olhos se atreveu a ofendê-lo. Há perdido Deus da sua alma. Quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios, para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim. E um me espancava, outro me espetava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo, este se abrir e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta.
Tanto que para me recuperar daquele estado, olha o que Jesus fala, lembra? Quando você parece que não estiver mais aguentando, não estiver desfalecendo, eu virei, né, e ajudarei, né, dar-lhes forças e espantar. Olha só, quando ela não estava mais aguentando aqui, ó, fiquei meio morta, quando ela estava desfalecendo já, né, tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Olha só, tá vendo como Deus cumpre com suas promessas? Deus é muito incrível, né? Então ele estava ali, ó, como espectador, vendo, né, a batalha ali, ele estava, né, de olho, vendo tudo, né, nada escapa de Deus, né, tudo que estava acontecendo era permissão, né, para ela batalhar, né, com atos opostos, ali vencer tudo aquilo, né, e parecia que ela não estava, né, ali para ela ali como ela estava sentindo tudo aquilo, vivenciando tudo aquilo, parecia que ela estava ofendendo a Deus, mas ela estava na intenção, ela não tinha intenção nenhuma de fazer isso, né. E apesar de, ela continuou na fidelidade, rezando, mesmo sentindo repugnância, sentindo frieza, ela não deixou de rezar. Ela combateu, né? Então, assim, quando ela estava desfalecendo, então Jesus veio aqui, ó, para reanimar. Me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-la, ó. E que eu podia saber por mim mesma, pela pena, tá vendo? A pena que ela sentia de tudo aquilo, a pena, né? De todo aquele sentimento que ela estava ali, né, sentindo, pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, então assim, não era assim emendado, né, era de tempos em tempos, tinha os intervalos, né. Quando chegava a extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Então Deus é a nossa luz, né? Deus dissipa todas as trevas, ilumina a nossa alma, né? E vê a verdade mesmo do, né? do fato da situação, nos ilumina, né? E nos acalma, nos traz paz, né? Mas você vê, sem Ele, né? A gente só vê trevas, né? Sem Deus, né? A gente fica nas trevas mesmo, né? Aqui, ó, mas depois eu estava em luta e eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me também de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, né? E isso acontece. Quantos e quantos deixam de comungar por escrúpulos, achando que está ofendendo a Deus, que está cometendo algum pecado, coisa boba, e deixa de comungar, né? Então deixa, né, se levar ali, né, pelas tentações, e acaba deixando de comungar por causa disso, né? E que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão um demônio. E tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte. Mas a obediência vencia a tentação. Ó, como a obediência é importante. Né? A obediência, né, evita a gente cometer pecado, ser obediente. Apesar de tá chovendo canivete, mas seja fiel, mantenha a obediência. Mantenha a constância, né, apesar de, né? É verdade que às vezes sofri apenas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes faziam tais rugidos de dar medo. Outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Amém? Fiat. Então aqui, né? Ouve bem o que está sendo falado aqui, tão incrível, né? Importante para a gente, né? Viver isso na prática ali, né? E não se deixar se levar.
pelas tentações, né, que vem, né, que Deus permite tudo isso para purificar, né, para nos agraciar, para derramar as graças e os bens, para purificar a nossa alma, né, e a gente se abandonar em Deus, confiar plenamente em Deus. Então é muito importante isso, né, que às vezes as situações vêm e a gente acha que ofendeu a Deus, cometeu pecado por causa do que a pessoa se paralisa no sentido, né, do que está sentindo, mas não presta atenção ali. Será que ela tive intenção mesmo de ofender Deus? Então a intenção é muito importante, né, porque o demônio ele é astuto, ele gosta de nos enganar. E se a gente se deixar levar pelo que está sentindo, a gente acaba caindo em tentação, né, acaba caindo, né, e perdendo a batalha, né. Então prestar atenção, né, no que está sendo falado aqui. Porque o demônio não tem poder nenhum. É como Jesus falou aqui, né? Ele só pode fazer aquilo que, né, que Deus permite, e ele nem pode fugir, né? Então, assim, até eles são instrumento de Deus, da justiça de Deus, né? Enfim, eles não podem fazer nada sem a permissão divina. Nada, nada, nada. Então a gente não tem o que temer, que ele não tem poder nenhum, né? Não tem poder nenhum. Se eles conseguem fazer alguma coisa em nós, assim, é porque a gente também dá essa liberdade. A gente dá esse poder a eles de fazer o que eles querem, né? Por causa mesmo da gente, né, ali, não se abandonar em Deus, não confiar em Deus, não estar unida a Deus. Então a gente só cai, só se precipita, né? Por causa que não está unida a Deus. Unida em oração, não se abandona em Deus, não confia em Deus. Se desespera, né? Se desespera, não confia na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Não busca a Deus, né? Cai em desespero pelo que está sentindo, cai em desespero, né? E ali acaba se precipitando por desespero, né? Pela falta de confiança e esperança em Deus, de esperar em Deus, né? Então é isso. Amém. Fiat.